Nesse momento, vamos ter o coral apresentando a cantata nessa noite. Atentem, ó Pai, a essa palavra. Será uma palavra agora cantada. Estávamos sem esperança e Deus enviou um Salvador. Estávamos nas trevas e Ele nos enviou sua luz. Todos os dias Deus prova o seu amor para conosco, pois Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Então vamos erguer nossas vozes e nos alegrar naquele que nos salvou. Vamos dar glória. Vamos dar glória. Nossa voz, Ele está vivo, nos deu vitória, ao Rei cantemos, vamos dar glória, ao Rei glorioso que veio até nós, vamos dar glória e erguer nossa voz, Ele está vivo, nos deu vitória, ao Rei cantemos, vamos dar glória. Toda a humanidade, que significa eu e você, foi criada para glorificar a Deus. Essa mesma humanidade se afastou da presença do Pai, preferindo viver em um mundo de pecado e sem esperança. Deixando o seu trono e a perfeição no céu, Cristo veio ao nosso mundo, como a única esperança para a humanidade. Ele começou a operar seus milagres a todos os que puderam ver. Cristo foi enviado como um presente de Deus para uma caída geração, e o seu amor,
pelas pessoas que o adoravam, era uma coisa gloriosa de se ver. Embora a multidão, ao longo da estrada para Jerusalém, não soubesse, Jesus estava cumprindo a profecia descrita no Antigo Testamento. Tudo que as pessoas sabiam era que aquele homem curava doentes e realizava milagres incríveis, como transformar água em vinho especial e curar leprosos. Ele até fez o inimaginável ao ressuscitar seu amigo Lázaro dentre os mortos. Jesus sabia que precisava se entregar pelos nossos pecados. O mais irônico em tudo é saber que nem todos ali creram na salvação. Alguns queriam apenas os milagres, mas para Jesus, aos que creem em seu nome, lhes dá o direito de serem feitos filhos de Deus. Gritos de louvor podiam ser ouvidos quando as pessoas clamavam: Hosana, salva-nos! Há uma esperança.
milhares de hosanas, foi esta canção que cantei para o Rei, quando encontrei pela primeira vez. Grande é o Senhor, reina para sempre, é digno de honra, de glória e louvor. Bendito é o Rei que resgatou-me, que cada ser possa ver meu Senhor. Você quer cantar com alegria, então cantarei. Hosana, Hosana, milhares de hosanas, foi essa canção que cantei para o Rei, quando encontrei pela primeira vez. A celebração do povo ao Messias foi de curta duração, e logo todos voltaram para as suas vidas diárias. No entanto, Jesus continuou a testemunhar, ensinou no templo, ministrou às pessoas, elogiou a viúva quando ela trouxe tudo o que tinha para ofertar, e profetizou a destruição do templo e sua reconstrução em 3 dias. Durante todo o tempo, sua autoridade era constantemente questionada pelos líderes religiosos, que se aproveitavam de cada palavra do mestre, para ver se conseguiam pegá-lo em uma contradição ou em um deslize qualquer. Ao se aproximar a Páscoa, Jesus convidou os seus discípulos para partilhar uma última refeição. Após a ceia da Páscoa no cenáculo, Jesus foi com alguns dos seus discípulos para um jardim chamado Getsemane. Lá ele orou em solidão humana, pois já sentia sobre si o peso da imputação dos pecados da humanidade e a eminente execução da justiça divina. Enquanto lágrimas rolavam de seu rosto, Jesus continuou sozinho conversando com seu Pai. Não suportando mais, e com total agonia de espírito, ele clamou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não quero que seja feita a minha vontade, quero que se cumpra o teu querer. Faça o teu querer. Oh meu Pai,
ao lembrar o que Jesus fez por nós na cruz. O coração do crente é tomado pelo poder do amor de Deus. Mesmo todos nós, sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. A brutalidade do seu sacrifício mostra a resposta de Deus para o nosso pecado, à luz da sua santidade. Nossa resposta deve ser nada menos do que entregarmos nosso coração e nossa vida a Ele. Olhando a cruz de Cristo, eu penso em sua dor. Então me ponho a chorar, pois sei se deu por mim. Maravilhoso Redentor, morreu naquela cruz. Eu não sou digno desse amor, sou pobre pecador. Veio ao mundo pra dar sua vida e derrotar o mal com seu poder. Desceu da glória em carne, tornou-se, nos resgatando da morte enferma. Sim, eu amo a mensagem da cruz e da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Demorou uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz. Caos e medo encheram o coração de todos que testemunharam a morte cruel de Cristo na cruz naquele dia. Os discípulos se esconderam, sobrecarregados, com a desesperança de terem seu amigo crucificado e sepultado em um túmulo emprestado. 3 longos dias de dor e tristeza. Logo, se transformaram em regozijo ao verem a pedra do sepulcro removida. Cristo derrotou o pecado e a morte, mostrando não ser só o Cordeiro de Deus que foi morto por nossos pecados, mas também o vitorioso Mestre, o Messias, Redentor. Com triunfo e glória ressurgiu.
graça já nos alcançou. Forte Deus, Rei da paz, Cristo bendito, veio da glória pra nos salvar. Vamos dar glória a Cristo está vivo, e sua graça já nos alcançou. E sua graça já nos alcançou. Cristo está vivo. Queridos, Deus seja louvado por esta obra maravilhosa de salvação, de redenção. Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar. Ele se entregou naquela cruz, pois havia um grande problema entre nós irmãos. O pecado nos afasta, o pecado nos separa, o pecado não pode dar possibilidades de comunhão com Deus. Mas Cristo vem ao mundo pagar os nossos pecados. Ele toma o nosso lugar, Ele vai até aquela cruz para ser o nosso representante. Ele paga o preço. O perdão de Deus não é meramente um perdão declaratório, mas é um perdão que deve pagar. Cristo vem ao mundo para pagar o nosso preço, um alto preço. Agora, meus irmãos, com esta mensagem em mente, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus. Nós ouvimos esta mensagem, conhecemos esta mensagem. Talvez você tenha vindo aqui e já está até acostumado com esta mensagem. Na nossa cultura é muito comum ouvirmos a respeito do Natal, é muito comum falarmos sobre Páscoa. Então você certamente já tem em mente o que Cristo fez, a história do Senhor. Mas o que acontece com aqueles que realmente creem em seu nome? Aqueles que recebem esta mensagem e que são transformados por Deus pela sua graça. O que nós devemos fazer em seguida? Esta grande notícia ou esta boa nova, ela não é uma notícia que deve ser apenas guardada, apenas deixada de lado ou lembrada nos dias de Natal ou nos dias de Páscoa. Mas esta deve ser a missão da igreja, aquilo que conduz aquilo que fazemos. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia e ler comigo, acompanhe daí, do verso 16 ao verso 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, porém, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar mais uma vez? Convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai Santo, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, porque nós fomos relembrados da Tua obra maravilhosa na cruz. Desde sexta-feira nós estamos nos lembrando do sacrifício de Cristo. Nós celebramos a vitória do nosso Senhor porque Ele não ficou morto naquela cruz, Ele não está num túmulo,
Mas, ó Deus, Cristo venceu a morte. Cristo é vencedor, Ele vem para vencer. O próprio Deus encarnado vem ao mundo, se submete, ó Deus, às leis humanas, sofre, passa por aflições para trazer reconciliação, o perdão dos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque a vitória de Cristo, a ressurreição do nosso Senhor nos dá a esperança de que nós ressuscitaremos com o Senhor e viveremos a vida eterna. Pai querido, agora, nesta noite, pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. E nós que recebemos esta mensagem, nós que recebemos esta salvação maravilhosa, nos ajude a servirmos ao Senhor como o Senhor nos instrui. O que devemos fazer com esta palavra que nos foi entregue, Senhor? Ajuda-nos a compartilhar com aqueles que perecem. Sê com o teu povo, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos desperte, nos transforme, nos ilumine, para que vivamos e obedeçamos a tua santa e bendita palavra. É no nome de Cristo, o nosso Redentor, que oramos. Amém. Meus queridos, imagine, eu peço que você imagine comigo se fosse o último dia da sua vida. Se você soubesse, olha, vai chegar o seu fim, você tem só mais um dia de vida, Cristo vai voltar. O que você faria? O que você faria hoje? Quantas coisas não resolvidas, não é? Você tem coisas não resolvidas na sua vida? Coisas que você deixou para amanhã? O que quer dizer, não é? Tem tarefas, né? Talvez no trabalho, você vai se lembrar e falar, tem tanta coisa para fazer ainda, pastor, que eu não resolvi. Talvez tenha coisas na sua família que você ainda não fez. Talvez você tenha experiências que desejaria viver. Isso nos dá um senso de urgência. Urgência de coisas não acabadas. Mas eu queria que você entendesse que há algo a ser feito aqui. Antes do retorno de Cristo e antes que Ele nos chame. Não é? E aí surge o questionamento. Por que nós ainda estamos aqui? Por que Cristo ainda não nos levou? Não é? Pense, seu povo escolhido, povo amado do Senhor, povo que já foi salvo por Deus. Nós já temos todas as promessas, temos a garantia de que Ele irá cumprir com todas elas, porque Deus é fiel para cumprir. Por que nós ainda estamos vivendo aqui num mundo caído, vivendo com a realidade do pecado, da morte, do sofrimento, né? Das dores, das doenças? Por que ainda não nos levar? Porque o Senhor ainda não nos levou. Nós temos a certeza de que Ele irá nos levar. Mas por que Ele ainda não nos levou? Cristo já fez tudo, como nós já ouvimos aqui, através da música cantada pelo coral. Ele veio ao mundo, Ele nasceu como homem, o Deus eterno veio ao mundo como homem, Ele viveu perfeitamente, Ele foi crucificado, Ele ressuscitou gloriosamente, a obra de redenção está feita. E aí, mais uma vez, por que a igreja não foi levada? Por que a igreja ainda não foi levada? Por quê? A resposta está neste texto. No texto em que lemos. Porque antes de subir aos céus, Jesus não apenas deixa o consolo para aqueles homens. Jesus não apenas anima aqueles homens. Jesus dá uma ordem àqueles homens. Jesus comissiona aqueles homens. Há uma missão. E esta missão não foi apenas aos apóstolos que receberam inicialmente esta ordem, mas sim a toda a igreja. Esta ordem é para todos nós. Essa é a missão para a igreja em todos os momentos. Enquanto Cristo não volta, existe uma tarefa inesgotável que Deus colocou e entregou à sua igreja. A tarefa de fazer discípulos para Cristo. É por isso que você ainda não foi elevado. Por isso que Deus ainda não te chamou. Por isso que Deus ainda não chamou a sua igreja. Porque há algo a ser feito. Há uma missão a ser cumprida.
Esta mensagem que recebemos, que ouvimos, que professamos, ela deve ser anunciada. Ela deve alcançar outros povos, outras nações, aqueles que estão perdidos, vivendo suas vidas pensando que o significado da vida é apenas gozar do hoje, do agora, de prazeres momentâneos e passageiros, que não tem valor diante da sublimidade de viver uma vida com Deus e diante de Deus. Do Deus que criou todas as coisas, do Deus eterno, santo, justo e bom, que nos dá uma vida com Ele. Nós somos chamados para anunciar. Veja o que acontece. Cristo estava prestes a partir para o Pai. Então Ele deixa a missão aos discípulos. Não era uma mera sugestão a eles, um conselho, algo direcionador, mas Ele dá uma ordem. Façam discípulos, fazei discípulos. Esta é a missão. E veja que nós temos algumas características desta missão que Deus nos entregou. E eu quero falar com vocês sobre isso esta noite. E agora, depois de celebrarmos tudo isso, a morte de Cristo, a ressurreição do nosso Senhor, e agora, o que a igreja irá fazer? O que a igreja deve fazer? Então, veja comigo, em primeiro lugar, Cristo dá uma base para esta missão. Ele dá estrutura, ele dá o fundamento. E qual é o fundamento desta missão? É a própria autoridade de Cristo. Olha o que ele fala, Cristo havia ressuscitado. Ele estava com os discípulos e ele diz, verso 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja que Jesus já possuía autoridade. E ele demonstrou a sua autoridade de Deus enquanto esteve no mundo. Não é verdade? Quem é que pode acalmar o mar e as tempestades? Quem tem autoridade para falar e as coisas acontecerem? Se não Deus. Ele o fez. Quem é que tem autoridade para curar? Deus. Quem é que tem autoridade para chamar mortos à vida? Deus. Cristo já havia demonstrado que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele tinha autoridade. Mas havia uma restrição nesta autoridade. Em determinado momento, Cristo curou um leproso e um cego e pediu para que eles não falassem às multidões. Você se lembra disso? Ele fala, não contem nada às pessoas. Havia algum tipo de restrição a respeito da mensagem. Cristo se esvazia. Um outro exemplo é, quando será o tempo ou qual será o momento em que Cristo irá voltar? Não é? Ele diz, não cabe a mim senão ao Pai. Neste momento, com Cristo ressurreto, Ele tem sobre si toda a autoridade. A sua obra está consumada e Ele reivindica este poder como uma recompensa da sua obra realizada. Ele assume o seu lugar de soberania sem restrições, de uma forma ilimitada. Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o domínio. Ele conquistou este direito e ele tem o direito de fazer o que ele quiser sobre toda a terra. Cristo não é um coitado que foi traído e injustiçado naquela cruz. Ele é o Deus eterno que tem todo o poder, domínio e autoridade. O nosso Deus não é um Deus fraco. Ele é um Deus que tem todo o poder em suas mãos. Cristo o tem. E é isso que ele fala aos discípulos. Eu tenho toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E é por isso que o povo de Deus pode realizar a missão. Porque Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, a missão não começa em nós. Não é o que fazemos para Deus. É o que Deus fez por nós. E o que Ele está fazendo no mundo. Nós não fazemos as coisas sozinhos. Esta não é uma obra originalmente nossa. Nós temos o privilégio de participarmos dessa obra maravilhosa. De anunciarmos
a obra e o sacrifício de Cristo, de chamar pecadores ao arrependimento. Arrependam-se. Creiam em Cristo. Deixem a sua autoconfiança. Pare de acreditar na sua força, no seu poder, na sua sabedoria para dirigir e conduzir as suas vidas. E passem a confiar naquele que tem toda a autoridade. Este é o chamado da igreja, ou para a igreja. A base da missão está no próprio Deus, e não é aquilo que você faz para Ele, mas sim o privilégio que você tem de participar da obra do Senhor. Ou seja, Deus usa homens e mulheres frágeis, fracos, em dúvidas para cumprir a sua obra. Ele tem uma missão, Ele nos chama, muda a nossa identidade, nos coloca nessa missão, e Ele fala, confie na minha autoridade, no meu controle, no meu poder, para que você sirva. Então, ainda que você seja fraco, lembre-se que Deus usa homens fracos, porque Ele é forte. E foi assim na história, não é? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Samuel, Davi e tantos outros homens e servos do Senhor na história, que não eram homens fortes em si mesmos, foram instrumentos de Deus, homens frágeis, pecadores, que foram usados por Deus. Então se anime, irmão e irmã, porque você, ainda que fraco, pode ser usado por Deus, ou é colocado por Deus nesta missão para pregar e anunciar o Evangelho de Cristo. Homens fracos servindo a um Deus forte. Esta é a dinâmica de Deus. A força está nele. Você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus, para fazer discípulos para Ele. Você não precisa sentir uma vontade de obedecer. É uma ordem. Missões não são questões de preferência, mas são questões de obediência. Ah, pastor, eu prefiro fazer outra coisa. Esse negócio de missões não é comigo. Não há como separar a identidade da igreja da missão. Esse eu quero que você tenha em mente. Não é possível separar quem somos, a igreja de Cristo, da missão. É impossível que isso aconteça. Nós todos somos inseridos na missão. Não adianta você falar, pastor, eu prefiro trabalhar, é só participar das coisas, sabe? Só olhar, só frequentar, sem me envolver, sem pôr a mão. Nós fomos transformados e a nossa identidade já não é mais compatível com essa ideia de apenas sentar e observar. Nós somos transformados, temos uma nova identidade para servir, para anunciar, para cumprir com a missão que Ele nos entregou. Mas veja, meus irmãos, a base desta missão está em Cristo. Não está em você. Está naquele que tem toda a autoridade. Então, anime-se, confie, sirva, não na sua força, mas na autoridade de Cristo. Segunda característica desta a ordem de Cristo para fazer discípulos é justamente a ordem que Ele deixou aos discípulos. E qual é esta ordem que Ele nos dá? Ele diz, no verso 19, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui a força destes versículos, ou a ordem desses versículos, está no fazei discípulos. A nossa tradução coloca no ide, não é? Mas a força imperativa, e é a ordem do texto, está no fazei discípulos. E é claro que isso carrega a forma, o como nós fazemos discípulos. E veja, nós não somos chamados para fazermos discípulos para nós, mas é missão da igreja fazer discípulos para Cristo. Certo? Ou seja, como é que nós vamos fazer
deste mundo discípulos para Cristo. Como fazer? E aí nós temos as outras informações. Ele vai dizer, nós temos 3 informações. Como fazer? Indo, batizando e ensinando. É assim que a gente faz discípulo para Cristo. É isso que a igreja deveria focar. É indo, batizando e ensinando. É assim que a igreja faz a missão. É assim que a igreja cumpre com o seu papel. Então, nós somos chamados para irmos. E a ideia aqui é de ir por todas as nações, sem limites geográficos, anunciar, não é? Então, pense agora no local. Nós devemos ir, estar nos lugares mais longínquos da terra, fazendo discípulos para Cristo. Mas isso também inclui fazer discípulos o aqui. Então, não há uma limitação de espaço. Não é assim, olha, pastor, quando nós falamos de missões, de trabalho missionário, a igreja, ela ajuda financeiramente a tantos missionários. E aí, então, nós somos uma igreja missionária. Irmão, se você está contente ou se contenta com isso e pensa que isso é fazer missões, não é só isso. Fazer missões envolve o lá e envolve o cá. É fazer discípulos para Cristo de todas as nações, isso inclui lá na China, isso inclui no Brasil, em São Bernardo, em Diadema, em Santo André, no Seleta, no Centro, no Silvina. Nós somos chamados para fazermos discípulos onde estamos. Alguns são chamados para irem para longe, mas todos são chamados para fazer discípulos de todas as nações. Todos. Este é o trabalho da igreja. Mas veja que isso envolve o ir. O ir. Isso nos chama a sairmos da nossa zona de conforto. Eu queria que você saísse daqui com isso, com isso muito claro. Nós, por vezes, nos acomodamos com esta mensagem. Nós nos acomodamos com a obra de Cristo. E nós não compartilhamos. Nós não saímos para falar. Quando acontece algo muito bom na sua vida, você não quer falar? Né? Pense naqueles que foram pais em algum momento. Quando você recebeu a notícia que você seria pai ou mãe, ou que você iria casar, você não saiu anunciando para as pessoas? Que alegria! Que alegria! Você não fazia isso? Você não fez isso? Mas você entende a sublimidade desta mensagem? Você entende a grandeza da obra do Senhor? Então nós somos chamados para ir, sair do nosso comodismo para falarmos para aqueles que não conhecem. Esta mensagem tem efeitos na sua vida ou ela apenas é uma mensagem? É só uma história? É só mais uma tradição? É só mais uma programação da nossa igreja? Nós somos chamados para ir, para sair da nossa zona de conforto. Mas além de ir, nós somos chamados para batizar. É isso que a igreja faz. Aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, se arrependem desta mensagem, se arrependem dos seus pecados, eles são recebidos na igreja através do batismo. O que simboliza o batismo? É claro que é uma demonstração visível de algo invisível. Se você fez catecúmenos, você se lembra disso, não é? Uma ação visível de algo invisível. Nós somos regenerados. O Espírito Santo habita em nós. E nós demonstramos isso através do batismo. Mas o batismo também marca a iniciação do povo de Deus na vida da igreja. Pessoas são inseridas no contexto da igreja. O que isso significa? Significa que nós não somos chamados para vivermos sozinhos. Não dá para ser crente e viver longe do povo de Deus. Nós somos crentes e vivemos numa comunidade, no meio do povo de Deus. Então veja, por um lado, você tem que ter isso em mente. Você não foi chamado para viver desigrejado. Você não foi chamado para viver sozinho. Você foi chamado para viver numa comunidade, na igreja.
E agora olhando para aqueles que são a igreja, vocês foram chamados por Deus para receberem estas pessoas e ajudarem estas pessoas a se integrarem na vida da igreja. Como é que temos recebido as pessoas que se achegam à nossa igreja? Isso também é cumprir a missão do Senhor. Você tem entendido a sua responsabilidade? Você tem feito a sua parte? Isso. Nós devemos entender que isso também faz parte da nossa missão. Mas a ordem de Cristo também fala sobre o ensinar. E esta é a terceira parte do como fazer. É ensinar. E ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós devemos conhecer a palavra do Senhor, devemos conhecer a Cristo e não apenas um ensino superficial, mas o próprio Cristo. Nós devemos ter um relacionamento com Ele. E nós conhecemos a Cristo por meio da palavra revelada. E em seguida nós devemos ensinar as pessoas todas as coisas que Cristo ordenou. Se você conhece, você deve também falar, você deve ensinar o que Cristo fez na sua vida, quem Cristo é. Mas não apenas chamar pessoas ao arrependimento. Então, isso também é um trabalho nosso. Falar para aqueles que não creem, que estão perdidos. Fale o que Cristo fez. Está tão fresco na sua memória, não é? Jesus morreu na cruz. Por que ele morreu na cruz? Para nos salvar. Éramos inimigos, desgarrados. Mas ele nos fez filhos. As nossas dívidas foram pagas. Nós devemos ensinar e proclamar ao mundo. Mas isso também envolve um ensino a guardar a todas as coisas para aqueles que são crentes. A missão é olhe para fora, mas olhe para dentro. Nós devemos falar da palavra de Deus, ensinar uns aos outros a obedecer esta palavra, a viver como Cristo, olhando para Ele como nosso perfeito modelo, crescendo em santidade. Isso faz parte da missão. Nós somos chamados para crescer na presença do nosso Deus, para sermos transformados diariamente, para conhecermos a vontade do nosso Deus, nos arrependemos diante dele e nos voltamos para uma nova vida e andamos em novidade de vida. Não é algo estático, não é algo parado. É uma constante transformação, é um constante aprendizado a respeito do nosso Deus. Você tem crescido nisso? Tem crescido em conhecimento do Senhor? Não estou falando de conteúdo apenas. E, claro, para conhecer mais a Cristo, você precisa conhecer a sua Bíblia, você precisa ler a Escritura. Mas isso envolve também o viver aquilo que Ele nos ensina. Você tem crescido nisso? Todo crente é chamado para crescer. E esse é o chamado para a igreja. Essa é a missão que Deus entregou nas mãos do povo de Deus. Mas, por outro lado, você tem sido um agente de Deus para promover crescimento na vida do seu irmão? Você é esse instrumento de Deus na vida, crescimento da vida do seu irmão? Veja que isso deveria dirigir, deveria dar-nos direção para tudo o que nós fazemos. Tudo o que nós fazemos. Às vezes nós fazemos as coisas por fazer. Programações, atividades, agenda. Perdemos o foco. Você quer ter o foco? Qual é o foco que nós devemos ter? Na missão do Senhor. Tudo o que fazemos deve ser dirigido por estas ordens que Cristo nos dá. Deve apontar para formarmos discípulos de Cristo. Intencionalidade. Você tem que ter intencionalidade. Eu sou um agente de Deus
para fazer das pessoas que estão ao meu redor discípulos de Cristo, lá fora e na igreja. Tudo o que planejamos de atividades, programações, não é entretenimento, é vida. Não são likes, curtidas. São pessoas sendo transformadas. E nós recebemos isso. Não é o mundo que recebeu esta missão. Não são aqueles homens lá fora que estão perdidos. Nós recebemos. Nós que conhecemos. Mas veja a terceira característica desta ordem de Cristo para fazermos discípulos. Há uma esperança. Deus, ele começa a obra é dele e ele termina essa obra. Deus não apenas começa e coloca nas nossas mãos e fala, continua, né? Geralmente é assim, né? Alguém vai preparar a gente no trabalho, ó, é assim que faz, ó, né? E depois ele fala, toma, é seu. Não é isso? Você já passou por isso? Começa e fala, toma, se vira. Não é assim na obra do Senhor. Veja as palavras do Senhor no verso 20, no final. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco. É claro que às vezes nós usamos isso para confortar pessoas, não é? Às vezes as pessoas estão passando por lutas e dificuldades e a gente quer confortar as pessoas e fala isso. E não é mentira, é verdade. Deus está com o seu povo. Deus se faz presente. Deus cuida do seu povo. Mas quando Deus envia algum discípulo ou seu próprio povo a uma tarefa, ele traz à memória do seu povo que ele está com eles. A tarefa não é feita sozinha. Se você estava aqui na igreja domingos atrás, alguns domingos eu até me perdi no tempo, né? Nós falamos sobre o chamado de Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Você se lembra? E Moisés ele tem vários questionamentos, falando, não, Senhor, eu não. Eu? Não. Quem sou eu, Senhor? E como é que Deus trata essa dúvida de Moisés? Deus fala, eu serei contigo. Eu serei contigo. E Deus demonstrou que era com eles, não é? Em todo o tempo. Na peregrinação do deserto. Deus chama você hoje para crer nesta promessa. Deus está com você, tanto cuidando de você, e é verdade, mas Deus está com você para o cumprimento da sua obra. Às vezes você se questiona, Senhor, será que eu sou capaz? Será que eu posso? Isso é bom, porque realmente você não é capaz. Mas o que garante a vitória é que Deus está com você. Que o Deus que é dono de todas as coisas, que tem toda a autoridade, está com você. Essa obra é dele, ele te chamou e ele está com você. E isso significa que ele vai capacitar você, ele vai cuidar de você, ele vai proteger você. E ele quem garante a vitória da igreja. Então nós não devemos temer, devemos viver de forma corajosa. Não confie na sua força, confie no Senhor. Você não carrega esta missão sozinho. É obra de Deus do início ao fim. Mas não se esqueça. Um dia essa missão vai acabar. Não é? Lembra do início? Por que Deus não nos chamou? Por que Deus não chamou a sua igreja ainda? Porque nós ainda temos uma missão a cumprir. Mas vai haver um dia em que Ele irá nos chamar. E aí vai acabar a missão. Vai chegar um dia que não haverá mais evangelização, não haverá mais discipulado, não haverá mais oportunidade de arrependimento, não haverá mais tempo. É por isso que eu falei para vocês de coisas inacabadas no início. Tem coisas que a gente pensa e fala assim, olha, tem que fazer, eu ainda não fiz. Agora pense comigo, quantas pessoas não conhecem a Cristo e estão vivendo ao lado de vocês? Vizinhos, parentes, pessoas que convivem com você. O tempo é hoje. O tempo é agora. Haverá um momento em que nós não teremos mais
esta oportunidade de pregarmos o Evangelho a eles. Quando Cristo voltar, os justos serão separados dos injustos, o joio do trigo, os crentes dos ímpios. E aí não haverá mais tempo para evangelizarmos. Mas esse dia ainda não chegou. Não chegou porque a missão continua. E você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não foi salvo apenas para viver uma vida confortável e desfrutar das maravilhas que este mundo pode te dar. Deus te coloca uma missão, ou te entrega uma missão, te coloca numa missão. Melhor. Você faz parte dessa missão. Se você crê no Evangelho, se você crê em Cristo. Você foi inserido na história de Deus. Uma história onde Cristo tem toda a autoridade, onde Cristo deu uma ordem clara e onde Cristo prometeu a sua santa e bendita presença. Então a pergunta não é se eu quero fazer discípulos. A pergunta é, eu estou obedecendo ou eu estou ignorando a ordem do meu rei? Não é uma questão de quero ou não quero. É uma questão de faço ou não faço. Obediência ou desobediência. Hoje Cristo te chama a sair da acomodação, a olhar para os perdidos, a viver com o propósito eterno do Senhor. Porque o tempo é agora. A missão não é nossa, é dele. A autoridade não é nossa, é dele. O poder não é nosso, é dele. E nós apenas anunciamos até que ele volte. Que Deus nos ajude, que Deus nos guie nesta missão, nesta direção. Que esses momentos não sejam momentos apenas que não nos gere mudança, atitudes, transformação, mas que esses momentos onde nós nos lembramos da morte, do sacrifício de Cristo, da ressurreição do nosso Senhor, da vitória que Ele nos concedeu, nos leve a uma obediência em relação à missão que Ele colocou à sua igreja. Que Deus assim nos ajude, meus irmãos.